Boa noite para todos. Eu sou Marcelo Militão e está começando o programa Cidadão Tropical. A busca de um corpo ideal tem sido uma preocupação constante. Cada vez mais pessoas buscam pelo corpo perfeito em academias, clínicas e até em medicamentos de eficácia duvidosa. Seja por questão de estética ou de saúde, o controle de peso é fundamental para o nosso bem-estar. Hipertensão, diabetes, gordura no fígado, infarto e AVC são alguns dos males que podem ser evitados com o devido cuidado com o peso. Um estilo de alimentação que alterna períodos de comer com períodos de abstinência, o jejum intermitente, é um tipo de dieta que remonta aos primórdios da humanidade. Para falar do assunto, nós convidamos o médico gastroenterologista, Dr. Luiz Eduardo Scheida. Boa noite, doutor, como vai? Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Vamos começar perguntando o conceito disso. Doutor, o que é o jejum intermitente? Marcelo, o jejum está na Bíblia. Na Bíblia, as pessoas jejuavam porque sabiam que quando o corpo estava doente ou ele estava cansado, exausto, uma das coisas que melhorava e recuperavam era a ausência de alimento. E hoje em dia nós vemos isso. Quando o corpo adoece, uma das primeiras coisas que você perde é o apetite. Para de comer. E tem gente que acha isso um defeito. Não, não é um defeito. O corpo para de pedir comida, fica porque ele quer o jejum, não é? Para poder se restabelecer. Enfim, o jejum hoje que nós conhecemos, chamado jejum intermitente, é uma pausa na alimentação. Você pode fazer isso durante 24 horas, 14 horas, tem gente que faz por 2 dias, 3 dias, uma vez por semana, uma vez por mês, depende do que a pessoa optar. Mas como é que ele funciona? Ele funciona assim, o mais simples de todos os jejuns, você janta à noite, não é? Depois do jantar você não come mais nada e vai dormir. É claro que nesse período você fica até o café da manhã, você não vai comer nada, da janta até o café da manhã. No café da manhã, você toma um café ou um chá sem açúcar. O açúcar é veneno, hein? Toma líquido o quanto você quiser e só vai almoçar. Como você só jantou no dia anterior e vai almoçar, você vai dar aí mais ou menos 14, 15 horas sem comer nada. Esse é o jejum mais simples. A hora que você senta para almoçar, também não vai fazer um prato desse tamanho, um prato de pedreiro, como se diz, né? Você vai come o alimento normal, com pouco carboidrato, bastante salada, fruta se você quiser, uma carne, sem problema nenhum, se você não for vegetariano. E a partir dali, durante o resto da tarde, você só se hidrata. Chá, o café, a água de coco, que são coisas boas. E vai jantar normalmente. Esse é um jejum intermitente o mais simples. Então você jantou, vai só almoçar e vai jantar no outro dia. Você pode fazer isso uma vez por semana, 2, 3, os 7 dias por semana. Isso faz com que a sua insulina baixe e que você se sinta extraordinariamente melhor. Então explica a questão da insulina, doutor Scheida. Qual é o problema, quando você come bastante, o que causa no corpo, especialmente se tratando de insulina? Marcelo, a insulina é um hormônio que está no pâncreas. Se você chupar uma bala, botar uma bala na boca, o pâncreas já solta insulina no sangue. Por quê? Porque aquele doce da bala vai chegar no sangue rapidamente e aí a insulina abre a célula, coloca a glicose daquele doce dentro da célula para queimar, para gerar energia. Igual você coloca um carvão na churrasqueira para gerar energia, não é? Então, a insulina é esse hormônio. Só que tem gente que come muito doce ou come muito carboidrato, como a gente chama, principalmente o açúcar refinado, que hoje em dia é uma loucura, né? O pão, come o macarrão, a pizza, o nhoque, a lasanha, todo tipo de farinha de trigo, né? Que está no pastel, está na coxinha, está na empada.
E isso faz com que toda hora você esteja colocando carboidrato na boca, que é um açúcar, na verdade, né? É um açúcar mais complexo, mas é um açúcar. Quando ele chega no sangue, a insulina, de novo, sai do pâncreas. E aí a célula, nossa, que já está tão cheia de insulina, toda hora a insulina batendo na porta para ela abrir, que ela fala, não, chega. E aí o corpo cria resistência à insulina. Da mesma forma que tem resistência a antibiótico, tem resistência a anti-inflamatório, e o corpo fala, não quero mais insulina. Isso faz com que o açúcar fique no sangue, o sangue fique doce, e isso tem um nome. Isso se chama diabetes, ou pré-diabetes. Quer dizer, a insulina, na verdade, é que te faz engordar, porque esse açúcar, ele vai para dentro das células, na forma de gordura, estoca no fígado, na forma de gordura, e faz com que você realmente tenha problemas, seja pré-diabetes ou diabetes, mas por conta da insulina, cuja célula ficou resistente a ela. Agora, o jejum intermitente, voltando aqui ao jejum, ele é indicado para todos, sem exceção, ou tem gente que não pode fazer? Olha, para todos, sem exceção. É claro que a gente não recomenda para mulheres grávidas, né? Pessoas que estão com uma doença muito séria, né? Assim, onde ele está precisando de energia, precisando engordar. Essa semana mesmo recebi um senhor no consultório que o que ele queria era engordar. É magrinho, magrinho. É, muito magro. Que coisa boa, hein? Eu até falei para ele isso, eu falei, esse é um bom problema, né, que o senhor está tendo. Enfim, mas para o restante das pessoas é ótimo. Para pessoas com câncer, por exemplo, tem que comer, obviamente, mas tem que comer, assim, em hipótese nenhuma, comer açúcar. Eu não recomendo, em hipótese nenhuma, carboidrato. Então, o jejum intermitente, para essas pessoas, funciona muito bem, desde que a hora que você abre a janela do jejum, que é a hora de comer, você coma coisas saudáveis também. Vamos falar se o jejum, você falou do diabetes, vamos falar, o jejum intermitente, ele pode solucionar essa questão do diabetes? Olha, é a grande saída para o diabetes. Há quem hoje proclame já que a cura do diabetes, do pré-diabetes, porque a gente fala em pré-diabetes, todo mundo fala assim, bom, então ainda não está diabético. Não, não é verdade. No exame lá, quando que está pré-diabético? É quando a chamada hemoglobina glicada, que é um exame dando a memória dos últimos 3 meses da quantidade de açúcar no sangue, quando ele está acima de 5,7%. Aí a pessoa já entra na faixa do pré-diabetes. O grande problema, Marcelo, é que no pré-diabetes já existem lesões. Já existe lesão no fígado, lesão no rim, já pode existir lesão na retina, já pode existir nas coronárias. Então é um nome meio ruim, não é? Mas a grande sacada, o grande método para combater o diabetes é o jejum intermitente. Eu não tenho a mínima dúvida com relação a isso. E a gordura no fígado, mesma coisa? A mesma coisa. Tem resultado, vamos dizer assim? Mas espetacular. Eu atendo em São Paulo uma semana por mês, na última semana de cada mês, e só faço fígado lá, né, na Universidade Federal de São Paulo. Pois lá a gente recebe do Brasil inteiro pessoas, não é? A quantidade de gordura no fígado está aumentando assim, explodiu, não é? E a grande maioria delas é por conta do diabetes ou do pré-diabetes. Quando não é ainda, é porque a pessoa está obesa, hipertensa, muita gordura na barriga, não é? O que não é nenhuma novidade no Brasil mais, não é? Tanto adultos quanto crianças. E esses vão se tornar pré-diabéticos ou diabéticos e já começam a ter gordura no fígado. A gordura no fígado, Marcelo, você classifica quando o peso do fígado em gordura é maior que 5%. Tem 5% do peso do fígado em gordura, você já tem
a chamada gordura no fígado. E essa gordura não é da gordura que você come, é justamente da farinha de trigo, do açúcar e, pasme você, também da frutose, que é o açúcar da fruta, que vai direto para o fígado. Proibido comer fruta? De maneira nenhuma, né? É bom, mas é bom comer com fibra. Vai chupar uma laranja? Jamais faça suco de laranja. Chupe a laranja como o bagaço. É assim que a natureza nos deu a laranja e é assim que a gente deve proceder. Mesma coisa a pressão arterial, né? O jejum intermitente, ele também tem resultado contra a pressão arterial? Sim, na medida em que você faz o jejum intermitente, você baixa a insulina. Baixando a insulina, você vai baixar também o seu peso. Abaixando o peso, você tem um controle da sua pressão arterial melhor, muito melhor. Não quer dizer que quem seja magro não possa ser hipertenso, né? Aí existe, mas também existe o outro lado da moeda, que não é o açúcar, é o sal. Então tem gente que pega uma saladinha lá, despeja o saleiro em cima, vai comer um arroz salgado, uma carne salgada, essa pessoa tem uma grande probabilidade de ficar hipertenso, não é? Mas o jejum intermitente, para essa pessoa, não resolve nada. Mas para o obeso, cuja hipertensão é pela obesidade, é uma das saídas, sem dúvida. E hoje tem muito mais gente obesa do que muito magra, não é? Nós temos no Brasil um índice de sobrepeso, que não chega a ser obeso ainda, mas está caminhando para isso, de 60%. 60% do brasileiro está com sobrepeso. E obeso, 20%. Então, se você somar os dois, nós temos 80% da população fora do que deveria estar. E isso, Marcelo, isso não é só no Brasil. Os Estados Unidos, na década de 50, demonizou a gordura. A Sociedade Norte-Americana de Cardiologia falava gordura entope veia, gordura causa colesterol alto, triglicérides, abaixo a gordura. Nós, brasileiros, acabamos seguindo a escola norte-americana. Então, diminuímos a gordura na dieta. E o peso fez assim, olha. O vilão não era a gordura. O vilão não era a gordura. O vilão não é a gordura. O vilão é o açúcar, é o carboidrato. O brasileiro hoje, para te dar um dado, consome 62 quilos de açúcar por ano. Nossa. É aquele sacão de 60 quilos. Não dá nem para segurar. Não dá nem para segurar, por ano. Quer dizer, é muita coisa. Doutor Sheida, vamos falar do efeito sanfona aqui, que muita gente adota outras dietas, né? Dieta só com proteína, dieta não sei... E emagrece e engorda, é isso? O efeito sanfona é isso? Como é que funciona? Como o próprio nome diz, é aquele indivíduo que engorda e emagrece. Dali a pouco ele engorda de novo e emagrece. Mas por quê? Ele faz a dieta e aí? Porque o problema não é a dieta, o problema é a insulina. Certo. E também eu acrescentaria o cortisol. O cortisol, a insulina, nós já até falamos dela há pouco, mas o cortisol é um hormônio também, tal qual a insulina, que sai das glândulas suprarrenais aqui de trás, do rim, que ficam em cima do rim, quando você está num momento de estresse. Então, se você é estressado, nervoso, ansioso, né, você está permanentemente assustado, vamos dizer assim. Não dorme bem, dorme picado, né, como se diz. Aí o teu nível de cortisol fica lá em cima e o cortisol faz você engordar também. Né? Então, o cortisol e a insulina são duas coisas que no efeito sanfona você tem que combater. Você tem que fazer o indivíduo procurar ser menos ansioso, ou pelo menos medicá-lo, né, se for o caso, né, dormir bem, ter um dia um pouquinho mais tranquilo, e também combater a insulina através do jejum intermitente. Essas duas coisas fazem com que o indivíduo possa emagrecer. E emagrecer sem voltar a engordar. Esse é o segredo. Eu recebo no consultório muitas cirurgias bariátricas feitas, onde o indivíduo engordou
muito foi para a bariátrica, emagreceu 60 quilos, deu uma festa, doou todas as roupas de gordo, dali um ano está ele comprando as roupas de gordo, tudo de volta. Engorda tudo Porque assim? ele engordou. Às vezes não engorda tudo, mas engorda 50% disso, 70%. E porque ele não cuidou da insulina, não cuidou do cortisol. É isso que precisa, esse é o grande segredo. Então, muitas vezes, a dieta não significa excluir completamente o carboidrato da sua, nem deve se fazer isso, né? Mas significa manter a insulina baixa, não é? E para isso é jejum intermitente, não tem outra conversa, não tem, não é? Insulina baixa e fazer com que o indivíduo possa ter uma prazerosa noite de sono, não é? Que ele possa fazer um esporte, que ele possa desafogar as mágoas dele, correndo, andando com a esposa, enfim, fazendo um esporte. Aí sim você consegue controlar além do prato que ele vai comer, não é? Porque se você só se basear nisso... E existe uma terceira coisa, Marcelo, que depois nós podemos até comentar, que são as bactérias do intestino, que também controlam o emagrecimento do indivíduo. Vamos falar disso em detalhes. Agora, vamos explicar melhor, doutor Sheila, como é que é o jejum intermitente. Homem e mulher tem diferença? Nenhuma. É só o tempo. É claro que, como tudo na vida, nós precisamos nos adaptar. Eu sugiro que a pessoa faça o jejum intermitente começando com aquele jejum de 14, 15 horas, que é aproveitar a noite que ele já está dormindo, parte da noite que ele já jantou, a manhã dele, o dia, né, pela manhã, tomando apenas café, chá, água de coco, água, enfim, se hidratando, e ele faça isso uma vez por semana, na semana seguinte ele tente fazer 2, e assim sucessivamente, para ele se adaptar. A hora que ele se sentir bem apto e ver que a mente dele está mais clara, muito mais, e clareia a mente muito, não é? Faz o indivíduo enxergar melhor, ter mais disposição ao trabalho, é uma coisa impressionante. Aí ele pode ousar fazer um jejum de 24 horas, se ele quiser, 18 horas, mas fica a critério. O mais importante é dar uma parada na comida. E eu vou te dizer, por quê? Porque nós fazemos exatamente o contrário. A gente come toda hora, come na frente da televisão, come dentro do carro, come no escritório. Tem gente que leva barrinha de cereais no bolso, né? Uma bala para chupar, toda hora a gente está botando coisa na boca. E o pâncreas fica que nem um doido bombeando insulina no sangue, e até que a célula, como eu disse, chega e fala, para, não quero mais insulina. Pronto, aí o indivíduo começa a ficar pré-diabético, começa a ficar gordo, né? E vai engordar. Não tem jeito. Houve época, inclusive, que até as nutricionistas aceitavam para comer várias vezes ao dia. Né? Ainda fazem isso, muitas. Fazem aquele lanche das 10 horas da manhã, ou aquele lanchinho às 3 horas da tarde, que é entre o jantar. Não deve fazer isso, não deve. Né? Antigamente era feio comer na rua. Hoje tem carrinho na rua, tem pipoqueiro, tem paçoqueiro, pasteleiro, e a gente come o tempo todo sem vergonha nenhuma, sem pudor nenhum. Não é pela vergonha ou pelo pudor, mas é pela saúde. É estupidez fazer isso. Isso só acontece numa sociedade ansiosa, onde o gosto pelo prazer da comida supera a decepção por outras coisas que a pessoa possa vir a ter. Ela está triste, está nervosa. Ela substitui, abre a geladeira 300 vezes por dia, se ela ficar em casa. Quando você engorda mais? No final de semana. Por quê? Porque você está dentro de casa, o alimento está à disposição, você fica toda hora mastigando, toda hora comendo. O jejum intermitente é o contrário disso. Por isso o efeito sanfona se combate dessa forma. Com o jejum intermitente, abaixando a insulina, abaixando o cortisol. Se o indivíduo emagreceu, depois da bariátrica ou qualquer outra ação, ele vai continuar magro, Marcelo. Ele não vai estufar de novo para depois tentar emagrecer outra vez. Não tem gente que lá no consultório, doutor Sheila, diz, mas se eu não comer me dá tontura. Não tem gente que vem com essa conversa sempre? Sim.
Existe, É claro. um estigma ou tem gente que fica, se não comer, fica com tontura? Tem, claro. Tem a chamada hipoglicemia, que é o indivíduo que, se ele não se alimenta, ele abaixa o nível de açúcar no sangue e ele pode ter tontura, pode ter desmaios. Existe sim. Cabe ao médico avaliar qual é a extensão disso e devagar, né, paulatinamente, e diminuindo a oferta para esse indivíduo, né? Ou adequar os horários dele com as refeições. Há um ditado que fala assim: você nunca combate um vício jogando ele pela janela. Se ele não descer degrau por degrau, né, até lá embaixo, né, do prédio, aí você não resolve o problema. Não adianta querer assim, de uma vez, falar, não, agora eu não como mais nada, ou agora eu não faço... Não, você tem que ir devagar e a tontura ou outros problemas, né, hipotensão, que pode ser dado por déficit de energia do indivíduo, uma delas é a hipoglicemia, existem, são reais e precisam ser tratadas. E outra pergunta que devem te fazer muito, mas o corpo se acostuma, por exemplo, um jejum de 24 horas, o corpo se acostuma com isso? Já que na minha vida inteira eu, café da manhã, almoço, jantar, às vezes até mais coisa, né? Mais uma vez, degrau por degrau, né? Não dá para você ouvir esse programa e falar, não, amanhã eu vou fazer um jejum de 24 horas. Não vou comer, Não. É isso. Aí você vai ter problemas. Né? Começa devagar, começa como eu falei, aqueles jejunzinhos de 14 horas. É o mais tranquilinho porque você já vai no embalo da noite, né, já aproveita o sono e você as horas já passaram ali e você ficou em jejum. Isso realmente funciona, mas tem que ser gradativo. Entendi. Para o estômago, o que acontece com o jejum? Porque o estômago, quando a gente come, ele está trabalhando, né? Não é isso? Olha, eu logo que eu comecei a fazer gastroenterologia, isso foi há 43 anos atrás, eu era assim estimulado a obrigar o paciente a tomar café da manhã, porque era considerado um crime o indivíduo que não tomava café, ficava em jejum. Isso podia dar úlcera, era a teoria de antes, né? O famoso de jejum, é isso? O de jejum, café da manhã. Hoje em dia a gente sabe que, dependendo da pessoa, ela não suporta comer de manhã. Não suporta. Tem muita gente que é assim. Eu tenho 2 filhos, por exemplo, mais novos, dos 4 que eu tenho, que não tomam café da manhã. O meu filho também não toma. Isso não é defeito. E vão ao consultório, às vezes, essas pessoas, eu falo, não tem problema, fique sem tomar o café, não se esqueça de se hidratar. Tem que se hidratar. Aí sim. Mas não precisa tomar o café da manhã. Né? Quem consegue ficar sem o café da manhã já é um passo imenso para o jejum intermitente. Mas com o estômago não acontece nada. Sim. Não, nada. Com o estômago, nada. Se você sentir fome, e é claro que você vai sentir no jejum intermitente, no início, depois o metabolismo se acostuma, você vai sentir um pouquinho de fome, toma lá uma água de coco, toma um chá sem açúcar, não é? Toma uma água, toma um café, sem problema. Doutor Sheida, você falou que no processo do jejum intermitente também é preciso a gente entender melhor as bactérias do intestino, não é isso? Sim. Que são fundamentais para que a pessoa continue magra. Então explica pra gente, que papel tem as bactérias? Marcelo, de uns anos para cá, se descobriu que as bactérias que nós temos dentro do intestino, que aliás são trilhões, não são nem bilhões de seres vivos, elas vivem em equilíbrio entre elas, produzindo hormônios, antibióticos, serotonina, vitaminas, né? 80%, 90% da serotonina produzida no corpo, que é aquele hormônio do prazer, vem do intestino, não é? Essas bactérias, elas podem ficar em desequilíbrio e o cidadão pode perder algumas cepas, algumas espécies de bactérias que são muito interessantes para o emagrecimento. Por quê? Porque todo o sangue que vem do intestino passa pelo fígado antes, não é? E essas bactérias acabam, muitas vezes,
dando uma conformação para o sangue melhor se forem de algumas espécies. O indivíduo, o que nós temos notado é que o indivíduo que tem uma tendência à obesidade, falta nele algumas bactérias, né, que a gente chama de bacteroidetes. Essas bactérias faltam e sobram um outro grupo de bactérias chamada Firmicutes. Essas fazem mal. Fazem menos bem, vamos chamar assim, né? E quando você vai trabalhar num processo de emagrecimento, além do jejum intermitente, além de uma corrida, além de corrida que eu digo pode ser uma academia, qualquer exercício físico, ciclismo, né, que é ciclismo, natação e caminhada são os 3 melhores exercícios que existem, né, para o emagrecimento e para a nossa melhoria. Uma boa noite de sono, tudo isso é importante, mas é fundamental, hoje já se sabe, cuidar das bactérias intestinais. Essas espécies que na pessoa obesa está faltando, é possível você dar pela boca para ela, como alguém que semeia de helicóptero uma floresta jogando sementes lá de cima do helicóptero, para elas semearem no chão. Mas você vai um comprimido, é isso? Comprimido através de cápsulas, não é? Cada cápsula às vezes varia, tem 1 bilhão de bactérias, 2 bilhões, até 10 bilhões já existem, e você dá pela boca e isso acaba semeando lá no intestino. É o chamado probiótico. São bactérias, são seres vivos que vão nos ajudar em diversas funções, inclusive no emagrecimento. Interessante. A gente vê bactéria viva, a gente lembra aqui da... Infecção hospitalar e outras coisas. Mas é o contrário, né? É o contrário. E como é que descobre se está desequilibrado ou não, Sheila? É muito difícil você fazer um diagnóstico, porque não existe um exame de fezes ou coisa semelhante. O que você tem que fazer é examinar, claro, todo o paciente, sempre, não é? Ver como é que é o hábito intestinal dele, se ele não tem diarreia, ou se ele tem a diarreia intercalado com fezes normais, ou se o intestino dele é preso. Tudo isso são informações que dá ao médico, dizendo, olha, tal bactéria está faltando, né? Ou se ele não tem distensão abdominal e gases, né? É aquela pessoa que solta gases o dia inteirinho, né? Arrota muito, solta gases. Então é possível você saber, ou pelo menos imaginar quais bactérias estão faltando. E aí você faz a suplementação dessas bactérias. É meia dúzia delas, né, de cepas, que eu particularmente dou por 6 meses, 180 dias, e aí é impressionante quando você casa isso com as outras coisas do emagrecimento, como a pessoa emagrece. E se ela controlar, mais uma vez volto a dizer, a sua insulina e o cortisol, não engorda mais. Opa! É o fim do efeito sanfona. Funciona mesmo, é isso? Funciona. É porque tem gente, doutor, tomando medicamento, inclusive medicamento para diabetes aí, para emagrecer, certo? Sim. O Ozempic, eu estou dizendo gente que não tem diabetes, né? Isso. Que consequência isso vai trazer para esse tipo de pessoa? Primeiro, esses medicamentos, eles são bons enquanto você está usando. São aplicáveis na barriga, né, uma vez por semana, o mais cotejado deles, né? Enquanto você está fazendo isso, você perde a fome, dá muita náusea, o estômago fica revirado, muito ruim, você acaba parando de comer, você vai emagrecer. Em tese, você perde 6% do seu peso em 12 meses, é isso, né? Mas parou de usar, vai voltar. E tem já gente relatando alguns casos de doenças com isso daí. Consequências, porque você está usando, mexendo muito no metabolismo, que é uma coisa complexa, né? E que deve ser acompanhado sempre por um endocrinologista, que é o médico da área, né? de hormônios, e para que a pessoa não exceda muito, né? Porque tem gente que no afã
de fazer isso, aplica mais do que deve, quer emagrecer mais rápido, e aí o remédio pode trazer problemas, acarretar problemas. Ou seja, não tem nem comparação a fazer um jejum intermitente. Mas nem comparação, até porque o jejum intermitente não custa nada, é de graça. Aliás, você economiza, né? Você para de comer. Não dá náusea também, né? Não dá náusea, E volto a dizer aquilo que eu comecei a falar no início do programa. Está na Bíblia. Você olha, não precisa nem ir à Bíblia, você olha os animais. Veja um cachorro quando ele está doente, um gato. Ele quer comer? Não quer comer. Quando o indivíduo está desajustado, o jejum é a saída. É a saída para o corpo se reorganizar. Quantas vezes eu não interno um paciente e deixo ele em jejum? Até, às vezes, o paciente fica até meio implicado comigo, né? Fala, oh, doutor, mas eu quero comer. Não, aguarda um pouquinho. O hospital é que está falhando. E, na verdade, o jejum é a grande saída para quem faz direitinho, com acompanhamento médico ou de uma nutricionista, né? Ou de um nutricionista. Aí sim, eu acho que a pessoa tem a sua grande resposta para a obesidade. E a nível da sociedade, vamos pedir a Deus que a gente tenha mais esclarecimentos, porque esse papel que nós estamos fazendo aqui é um papel de saúde pública, onde o governo poderia, né, dar algumas informações para as pessoas, né, tentar reduzir esses 62 quilos de açúcar que o indivíduo come por ano no Brasil, para reduzir para 30. Vamos fazer isso. Não é? E aí os postos de saúde também vão ter menos gente doente. Com segurança. Né? É como o cigarro, é como a bebida. O açúcar funciona da mesma maneira. Vamos dizer assim, a prevenir um monte de problema futuro, né? Para não termos que sair correndo atrás do prejuízo depois, né? Como acontece hoje, aliás. Né? Sim, e que encarece, sobretudo, o nosso sistema de saúde. As pessoas ficam ávidas para saber qual é o remédio que lançou agora para eu poder emagrecer. Não tem remédio nenhum, né? Tem que sim fazer as coisas adequadas. E o adequado, na minha modesta maneira de entender, é reduzir a insulina, reduzir o cortisol, exercícios físicos, não é? E fazer o jejum intermitente. Agora, só uma coisa que eu lembrei agora, para esclarecer aqui. Tem gente que faz algo que pode confundir. Tem gente que tira toda a comida e passa a ter uma dieta líquida, mas às vezes essa dieta líquida é bater lá um monte de vitamina e tal, e não almoça, não janta, toma só aquela vitamina. Isso aí não é jejum intermitente, né? Não é. E claro, também não sei se isso vai dar algum resultado interessante, né? Eu creio que não dê, até porque quem faz jejum intermitente precisa ser orientado de que na janela que ele abre para poder comer, ele tem que comer coisas boas. E as coisas boas sempre continuam sendo, né? Você comer uma dosagem de carboidrato, 10% de carboidrato, comer 20% de gordura, né? E proteínas, e o resto são legumes e verduras. Né? É assim que a gente faz uma boa dieta. E legume e verdura, tudo pode ou tem alguma coisa aí que tudo é proibido? Não, pode. Sem restrições, Marcelo. Olha. Sem restrições. Aí fica bom. Sim. Só chama atenção para alguns tubérculos, né? Como a batata inglesa tem muito amido, a batatinha, né? Que é muito amido. Você tem muito menos amido se você comer a batata doce, por exemplo, por incrível que pareça. Ou a chamada batata Iacon, né, que é uma batata peruana que já está à disposição, você pode até em cápsula, pode até já ter, tem uma grande quantidade de fibras, ela é mais molinha porque ela tem realmente um teor de água maior e ela, de fibras, perdão, e ela é muito boa, porque o seu índice glicêmico é baixíssimo, né? A quantidade que ela vai despertar na necessidade de insulina no corpo. Dr. Sheida, muito obrigado por todas essas informações. Grande abraço para você. Muito obrigado. O programa Cidadão Tropical já acabou. Domingo que vem tem mais.